Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa, certo? A professora vai explicar algumas atividades, que vocês fizeram na outra aula, alguns exemplos de coerência que nós podemos utilizar em um texto. Então, nós vamos fazer a correção da atividade na página 44. Mas antes de fazermos as correções, a professora gostaria de explicar algumas coisas, alguns exemplos que nós podemos utilizar como coerência. Então, na questão 10, há vários mecanismos linguísticos que permitem que haja sequência estrutural entre as partes de um texto, tais como palavras, frases, parágrafos, etc. Analise os tipos de coesão e, em seguida, relacione-os com exemplos retirados do texto, justificando sua escolha. Então, na atividade 10, vocês têm esses exemplos de coesão, que é como montar uma frase corretamente dentro das regras da língua portuguesa. Então, nós temos ali no primeiro quadro, coesão por substituição. Usam-se palavras e expressões que retomam termos utilizados anteriormente. Só que para eu não ficar repetindo, a palavra que eu já utilizei anteriormente em uma frase, eu utilizo a substituição daquela palavra. Em sequência, nós temos a coesão lexical. Usam-se sinônimos, pronomes, heterônimos ou hipônimos como forma de caracterizar um nome sem repeti-lo. Então, ele vem na sequência da substituição. Então, por exemplo, Maria foi ao show. Maria estava feliz. Para não repetir Maria novamente, eu utilizo um pronome que é ela. Então, são os elementos da coesão. Para quê? Para tornar o nosso texto mais evoluído, mais culto, mais correto dentro das regras da língua portuguesa. Aí nós temos a coesão por elipse. Omitem-se palavras sem comprometer a clareza de ideias do texto. Na sequência também, ou eu posso substituir ou eu posso retirar a palavra que eu já utilizei anteriormente. E nós temos também a coesão por conjunção. Relacionam-se os termos por meio do emprego adequado de conjunções, que são mas, porém, entretanto, que são mecanismos, palavrinhas importantes para unir uma frase a outra, certo? Aqui, então, vocês têm a correção das frases. Por gentileza, a professora pede que vocês façam a correção na apostila. Vão observando o que vocês erraram. Nas fotos que vocês enviam para a professora, eu até observo algumas coisas. Falo para alguns alunos, quando erram alguma coisa, mas muitos não me retornam com a correção, certo? Ali no momento. Por isso que a professora coloca sempre a correção na próxima aula para vocês corrigirem e deixarem certo na apostila, certo? Então, não deixem de fazer essa correção, porque é uma forma de vocês aprenderem o conteúdo que nós estamos estudando, certo? Na página 45, nós temos artigo de opinião, que é uma produção textual. Para elaborar uma tirinha cujo tema apresente um posicionamento ou uma crítica sobre determinado assunto, é preciso dominar esse assunto. Para isso, é importante ler sobre ele em diversas fontes confiáveis. Então, no artigo de opinião, sendo uma tirinha ou sendo uma história em quadrinhos, eu preciso ter conhecimento daquele assunto para poder argumentar, certo? Preparação. Analise as informações sobre o tema desta tirinha para que na sequência você produza um artigo de opinião, um texto em que você deverá expor seu posicionamento diante de um tema atual que é de interesse de muitos. Trata-se de um gênero dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de informações coerentes. Então, tudo que nós aprendemos até agora, coerência, a coesão, os exemplos, nós vamos praticar no artigo de opinião. Não nesta aula, na próxima. Nesta aula nós vamos apenas continuar com as atividades da apostila para vocês irem praticando e observando as características de um artigo de opinião.
Tipos de argumentação. Argumento favorável, posição principal defendida pelo texto diante de um debate ou tema. Então, dependendo da minha opinião, eu posso ser favorável àquele tema ou àquele assunto. Argumento contrário, apresentação das ideias contrárias àquelas adotadas e expostas pelo texto. Eu posso ter a minha argumentação contrária. Argumento de autoridade, citação de uma autoridade reconhecida naquele assunto para embasamento de uma opinião. Então, eu pego uma frase, uma citação e coloco no meu texto para demonstrar, mais embasamento da minha opinião. Argumento por exemplificação, exposição de um caso particular que confirma a opinião defendida no texto. Ou argumento por comparação, comparação entre as ideias do autor com a de outros, mostrando semelhanças e diferenças, vantagens ou desvantagens dentro da argumentação de um texto. Leitura dessa tirinha. Então, vocês têm essa atividade na apostila para vocês analisarem. Aqui nós temos um artigo de opinião em forma de tirinha, porque pode ser um texto também. Venham os que querem um mundo menos egoísta. E o que nós vamos ganhar com isso? Então, é o que a maioria das pessoas pensa, Este aqui é um texto que demonstra a opinião, uma argumentação sobre um assunto, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar na página 46, responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Na página 47, continuação da questão 5 e leitura, que vai explicar o que é a palavra egoísta. Página 48, responder a questão 6. Ao término, vocês vão registrar uma foto e enviar para a professora. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês, certo?